Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e nosso estudo hoje é relacionado à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a Lei 9394 de 1996, lá atrás, 1996, porém bastante atual, porque essa lei ela vem sendo atualizada, ela vem sendo então sofrendo alterações positivas. Para quê? Para uma melhor oferta da educação nacional. É a nossa lei, a lei que rege todo o nosso trabalho com relação à educação nesse país, tá? Estamos gravando essa videoaula agora em julho de 2020. Portanto, mais próximo ao concurso, verifique se não houve nenhuma alteração lá no site do Planalto, como eu deixei aqui para vocês. Olha, você vai digitar no Google LDB Planalto e você vai cair lá no site diretamente, o site mais fidedigno que tem, que é o do Planalto, com relação à atualização das leis. Entendo que não vai haver nenhuma atualização até a data do concurso de vocês, entre outubro e novembro de 2020. Porém, é importante que você dê uma olhadinha se realmente não houve alteração alguma, tá? Essa lei, como eu disse a vocês, ela foi então sancionada em 1996. Antes dela nós tivemos a Lei 4.024 de 1961 e em seguida a 5692, a tão famosa 5692 de 1971. Não vamos entrar nos aspectos históricos dessa lei. Por quê? Porque nós temos uma jornada toda aqui para compreendermos essa Lei de Diretrizes e Bases, que já foi extremamente citada em todos esses documentos legais que nós estudamos, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Municipal. Todas as vezes que nós fizemos a leitura de um documento, nós nos reportamos nas considerações e até no corpo de muitas leis que nós estudamos, a LDB. Então hoje fica mais fácil, vocês vão entender que tem aí algumas redações que vocês já estão até afinados com ela, tá bom? É muito gostoso o estudo da LDB. No título 1º, que é o da educação, nós vamos ver no artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Em todos esses espaços ocorrem processos formativos relacionados à educação e estão aí porque acontecem porque as pessoas se relacionam. Então, dentro desse relacionamento na família, na sociedade, na convivência humana, no trabalho, existem esses processos formativos da educação. Porém, a nossa LDB deixa claro o que veio no parágrafo 1º. Olhem bem, esta lei disciplina a educação escolar. Então, ela vai fazer o regramento da educação escolar. Ela vai disciplinar como a educação escolar dentro do nosso país vai ocorrer, desde a educação básica até o ensino superior, tá? Essa educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Quais são as instituições próprias? Como eu falei, instituições de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior. E ela, ainda aqui no parágrafo 2º, deixa claro que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, aqui ele fecha. Então, esse título 1º é só isso e tem tanto valor aqui para nós com relação ao concurso, porque podem aí, daí retirar questões para você julgar, para você dizer se está correto ou não, inclusive para você até completar aí lacunas relacionadas a esse artigo 1º que é tão importante, tá? Fique esperto, porque a educação abrange processos formativos em todos os espaços. Porém, nós estamos falando na LDB da educação escolar, ok? E ela vai vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, tá bom? Fique claro isso para vocês. No título 2º, nós vamos ver os princípios e os fins da educação nacional. A educação é um dever da família e é do Estado. Deixa claro isso aqui na redação do artigo 2º. E ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E ela tem por finalidade, vamos dar atenção agora, o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mais uma vez se reportou ao trabalho, falou no pleno desenvolvimento do educando. Desenvolvimento pleno, o que significa? Esse desenvolvimento integral de todos os aspectos de desenvolvimento dele, social, cognitivo, emocional, físico, etc. Então, esse educando, a partir desse pleno desenvolvimento, vai se preparar, então, de uma forma cidadã para ser também qualificado aí para o trabalho através das nossas ações na escola. E esse ensino será ministrado com base em alguns princípios. Vamos ver quais são os princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Não se escolhe quem vai entrar. Todos têm direito a entrar e permanecer na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, só nos que são públicos, né? Nesses locais públicos é grátis, ninguém vai pagar nada, ninguém vai cobrar taxa, mas nas privadas sim, fique claro isso. Valorização do profissional da educação, em todos os sentidos, né? Salário, planos de carreira, etc. Gestão democrática no ensino público, na forma desta lei e na legislação dos sistemas de ensino. Portanto, essa gestão democrática deve ser bastante vivenciada na escola pública, a comunidade interna da escola, a comunidade externa também, o entorno da escola também estarem opinando, estarem aí dando a sua contribuição no sentido de proposta pedagógica e todas as outras ações relacionadas à vivência escolar. Aí nós vamos ver que também deve ocorrer como princípio a garantia de padrão de qualidade, a valorização da experiência escolar. Vamos parar um pouquinho aqui, qual é essa experiência? Essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, ou do EJA, ou mesmo do ensino superior, nós todos temos a nossa vivência rotineiramente na nossa sociedade, na igreja, no clube, nas ruas, e nós temos essa experiência extraescolar que adquirimos. Hoje, mais ainda, com todo esse acesso ao conhecimento pelas tecnologias digitais, etc. Então, essa valorização do que esse educando traz para a escola, tá? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é o outro princípio. Consideração com a diversidade étnico-racial. Vejam que essa aqui já é uma alteração de 2013. Lembram que eu falei que ela vem sempre, a LDB, sendo alterada e melhorada? Então, aqui foi um grande passo a mais com relação a essa consideração, com essa questão tão intensa da diversidade étnico-racial. E também a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Portanto, essas duas práticas aqui, esses dois princípios do inciso 12 e do inciso 13 são inclusões na LDB recentes, de 2013 e 2018, faz pouco tempo, ok? Então, fizemos a leitura dos princípios e vamos para o próximo título, que é do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias. Então, é o dever do Estado com a escola pública. Ele tem que oferecer as seguintes garantias: educação básica obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Isso é uma obrigação de haver na escola pública. E ela vai estar organizada de que jeito? Dos 4 aos 17 anos. Em pré-escola, em ensino fundamental e ensino médio. Nossa, Marta, mas você não falou a creche. A creche ainda não é, pela LDB, educação básica obrigatória. Os pais matriculam se querem. O Estado tem dever de oferecer a educação infantil, creche. Mas, obrigatoriamente, que fique claro, a lei deixa claro que os pais têm obrigação de matricular a partir dos 4 anos. Ficou claro para vocês?
Creche e pré-escola são sempre oferecidas na educação infantil, mas os pais têm obrigação de matricular na pré-escola. Na creche, ele matricula se ele quer. É dever do Estado oferecer. Se ele não quiser matricular na creche, ele mantém o filho dele em casa, cuida do filho dele, faz o que ele entende que é uma boa educação familiar, ok? A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade é também a garantia que o Estado tem que dar aos pais, gratuita. Então, se é obrigação matricular os filhos a partir dos 4 anos de idade até os 5, então o Estado tem obrigação de oferecer essa escola pública. Quando eu digo Estado, eu digo essa instituição, né? Então, no caso, é a prefeitura, mas ainda não está citado aqui. Inciso terceiro, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação, de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Nós já estudamos, esse parágrafo é muito familiar para todos nós já estudamos documentos legais relacionados à pessoa com deficiência, relacionado ao atendimento especializado para as crianças que são especiais, na metodologia inclusiva nós já estudamos, vocês lembram? Então, vejam bem, o Estado tem que prover, tem que garantir esse atendimento educacional especializado a esses educandos. De forma transversal, eles têm direito a todas as etapas, aos níveis que são educação básica e ensino superior, as etapas, como eu falei, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e as modalidades também. Pode ser que tenha uma criança, e vai ter uma criança com transtorno global do desenvolvimento, espectro autista, pode estar frequentando, por exemplo, o ensino médio, pode estar frequentando uma modalidade, um ensino à distância, pode estar frequentando lá a educação indígena, pode estar frequentando o ensino técnico ou profissionalizante. Ficou claro para vocês? Então, esse atendimento sempre é de forma transversal a todos os níveis. No inciso 4, nós vamos ver que também deve ser garantia que o Estado dê com relação ao acesso público e gratuito ao ensino fundamental e também no ensino médio para todos que não os concluíram em idade própria. Então, ninguém fica de fora. Tem que dar essa garantia aos que não concluíram em idade própria. Vamos ver também no inciso 5º, que ele deve garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, demonstrou capacidade, vamos então prover esse acesso aos níveis mais elevados de ensino. Oferta do ensino regular noturno deve haver para todos, principalmente, como nós estudamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 60, não sei se vocês se lembram, que nós estudamos a questão do menor aprendiz, né, aquela adolescente que pode trabalhar e estudar também. Ele vai ter necessidade desse ensino regular noturno. Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Ou seja, também é dever do Estado garantir essa oferta da educação escolar regular, que nós chamamos de EJA. Também deve garantir ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, todos os alunos da rede pública vão ter direito a esse material didático escolar. Vocês sabem quais são, é o livro, os livros que vêm lá do FNDE, todos os programas que o FNDE acampa também. Ele é responsável, né, no caso, transporte escolar, alimentação escolar, que é a merenda das crianças, dos jovens e dos adultos também, e também quesitos relacionados à assistência à saúde desses alunos. Então, é dever do Estado prover. Também é dever a garantia de padrão mínimo de qualidade
definido como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Então, esse padrão mínimo de qualidade diz respeito ao custo do aluno. Então, quanto é que custa para ele ter professor, para ter energia elétrica na escola, para ter material, para ter funcionários, para ter limpeza? Esse custo todo do aluno é definido como um padrão mínimo de qualidade que deve ser oferecido. A gente chama de CAC, né? Custo aluno, individual do aluno. No inciso 10, nós vamos ver que também deve garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima à residência de toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, naquele bairro deve ser construída uma escola para que as crianças possam estudar nela, para que não precisem pegar transporte. Nossa, Marta, mas que contraditório, você não falou que o governo, o Estado tem que dar garantia de transporte? Sim, lembrem que nós temos as crianças da região rural, são poucas crianças, então elas são transportadas para a área urbana onde tem escola ou para a área rural mais próxima onde tenha mesmo uma escola oferecendo a educação básica, desde a educação infantil até o ensino fundamental, tá? E é prioridade que seja próxima à casa da criança nesse caso, mas se não é, utiliza o transporte. Mas aqui o Estado deve garantir essa proximidade da escola com a casa da criança a partir dos 4 anos de idade. Por quê? Porque a educação é obrigatória a partir dos 4 no nosso país, tá? Artigo 4º. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Quando é que esse artigo chegou? É o artigo 4º-A. Ele chegou em 2018 e nós já estudamos esse assunto em documentos importantes lá do nosso Conselho Municipal de Educação, do Conselho Nacional de Educação também. Nós vimos essas duas formas de atendimento, o atendimento hospitalar e nós vimos também o atendimento domiciliar. Vimos que esses dois atendimentos são realidade no município de Sorocaba também. Você se lembra? O artigo 5º vai nos dizer que o acesso à educação básica obrigatória é direito subjetivo, podendo qualquer cidadão, um grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, caso todas aquelas garantias que nós fizemos leitura não sejam uma prática, por exemplo, de algum município, é direito subjetivo da criança, ou seja, a partir do momento que ele já nasce com esse direito, que está na Constituição, que está na LDB. E qualquer um, vendo que o direito foi ferido, que não foi executado o direito que é subjetivo daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, então, deve fazer com que esse cidadão acione o poder público para exigi-lo, até mesmo o Ministério Público. Então, é por isso que muitos pais se reportam ao Ministério Público para exigir um direito, ok? É muito difícil acontecer de uma criança querer estudar no primeiro ano e alguém falar não tem vaga, mas se acontecer está infringindo a lei, ok? Tem que dar vaga, mas não tem perto da escola, dá transporte. De qualquer maneira, é gratuito, que fique bem claro isso. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, vamos ver, foi a lei de 2013 que inseriu, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, todos os anos, mais ou menos no mês de agosto, surge aí então esse período de recenseamento para que aqueles que estão fora da escola possam então se inscrever, e os pais são responsáveis por isso, não? E aí, no próximo ano letivo, eles vão ter chance de concluir a educação básica. Então, anualmente acontece esse processo, e fica claro aqui no inciso 1º do parágrafo 1º. No inciso 2º,
fica claro que também o poder público deve fazer-lhes a chamada pública, ou seja, isso tem que sair em rádios, tem que sair na televisão, tem que sair pela internet também, que é outro meio de comunicação que temos agora, para que eles se conscientizem que é o momento de fazer, se inserir novamente no processo que eles acabaram deixando de lado. E, inciso terceiro, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola, ou seja, uma vez matriculado, para a gente dar garantia de permanência desse aluno na escola, não basta a escola garantir essa permanência, mas os pais devem também garantir que vão levar seus filhos à escola ou aqueles responsáveis, aqueles que mantêm o poder familiar sobre aquela criança, tá? Tem que se garantir. Por quê? Porque as decorrências da não frequência da escola são grandes. Vocês viram já que existem ações do Conselho Tutelar, nós vimos isso no nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estamos ferindo um direito da criança. E aqui vamos ver também. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, garantindo-se que tenha o ensino dos 4 aos 17 anos, conforme nós falamos lá na frente, que nós já vimos. Então, ele pode manter, então, outras modalidades, outros níveis, inclusive, pode ter até o ensino superior mantido, por exemplo, por uma prefeitura, desde que ele já tenha mantido, que tenha dado vaga suficiente para todas as etapas que são obrigatórias dentro do rol de atividades dele, ok? Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas nesse artigo que nós fizemos leitura tem legitimidade para peticionar o poder público na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuito e de rito sumário a ação judicial correspondente. Uma vez que aquela garantia que nós fizemos leitura não tenha sido efetivada, qualquer um, pode ser pai, pode ser responsável legal, pode ser um cidadão da sociedade civil, qualquer um tem essa legitimidade para fazer uma petição junto ao Poder Judiciário, e essa petição não tem custo nenhum, é grátis, para que exista então esse rito sumário de dizer para a prefeitura, para o Estado: olha, cumpra-se a lei, dê a vaga imediatamente, cumpra-se a lei, atenda a criança numa sala de AE, cumpre-se a lei, ok? Portanto, onde foi ferido o direito da criança, ou do jovem, ou do adolescente, ou do adulto mesmo, né, do EJA, aí nós vamos ter então que qualquer pessoa pode peticionar o Poder Judiciário. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade, né? Portanto, vai aí desde governador, dirigentes, secretários municipais, prefeitos, podem responder criminalmente, inclusive, porque não fizeram cumprir a sua parte. Estou falando do ensino obrigatório, tá? E para garantir o cumprimento dessa obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Aí começa a flexibilização da LDB, tá? Portanto, o poder público pode criar várias alternativas para acesso aos diferentes níveis de ensino. O artigo 6º vai dizer que é dever dos pais ou dos responsáveis, aqueles que têm o poder familiar sobre a criança, efetuar a matrícula dessas crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Aqui também, como isso mudou em 2013, fiquem atentos. Antes a matrícula era a partir dos 6 anos do primeiro ano, vocês se lembram? Agora, já vem de um tempo para cá, a obrigação dos pais é matricular a partir dos 4 anos de idade, onde? Lá na pré-escola, na educação infantil, primeira etapa da educação básica, tá? Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições. Então vamos ver agora qual é o regramento da LDB para quem tem uma escola particular. Quem tem uma escola particular de educação infantil, quem tem uma escola particular de ensino fundamental, médio, etc. Então vamos ver agora quais são as regras que eles cumprem. Nós já falamos as regras que o Estado tem que cumprir com a escola pública. Agora vamos ver, a partir do artigo 7º, quais são as regras da LDB para quem quer abrir uma escola particular e como é que ela tem que agir durante o percurso aí do trânsito dessas crianças, desde a educação infantil até o ensino médio. Bem, no inciso 1º, nós vamos ver que uma das condições é o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Tem que cumprir as regras que nós já fizemos leitura. A autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Aí vamos dar uma paradinha. Se ele tem que ter autorização e funcionamento, tem que ter um regramento para essa autorização de funcionamento. Nós já fizemos a leitura com relação ao funcionamento da educação infantil, com relação ao poder público municipal, vocês estão lembrados? Mas também tem escolas que têm aí o ensino fundamental e o ensino médio, tendo também a educação infantil, que são privadas e que vão pedir autorização então de funcionamento para a esfera estadual, tá? Então daí já não é mais pedido para a esfera municipal. Se ela vai atender a educação infantil e o ensino fundamental, ela vai pedir autorização de funcionamento para o Estado. Se ela só tem o ensino fundamental e o ensino médio, também vai pedir para o Estado, ok? Se ela só tem a educação infantil, ela vai pedir para o poder público municipal, tá? Ela vai pedir essa autorização e ela vai passar por um crivo muito grande de avaliação de qualidade e aí sim conquista a autorização de funcionamento. Ela deve ter capacidade de autofinanciamento, que é previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Ela deve poder se manter, ela vai ter que construir os espaços em conformidade com a legislação, mobiliários, ter ali todas as prerrogativas de convivência, espaços para convivência e tem que ter recursos financeiros para tudo isso, para que ela se mantenha, ok? É claro que ela também vai se manter através das mensalidades. Isso que se caracteriza como autofinanciamento. Artigo 7º, A. Então, esse A significa que ele foi incluído depois. Então, já só existiu o artigo 7º. Aí foi incluído, então, o artigo 7º, A. Ao aluno regularmente matriculado em instituições de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito, mediante prévio e motivado requerimento, de ausentar-se da prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os seus preceitos de religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição, sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput 5º da Constituição Federal. Vejam, essa é uma novidade desde 2019 na nossa legislação. O que ela fala aqui? Por isso que eu digo para vocês, essas alterações acontecem com frequência. Bom, aqui está dizendo que aquele aluno que professa uma religião, que diz que naquela data, por exemplo, um sábado, não pode ir na escola, ou então naquela data é um dia santo para ele, não pode ir na escola. Então, mediante prévio e motivado requerimento, então quem é que vai entregar esse documento na escola? Ele pode faltar naquele dia, ou que tenha prova, ou que tenha uma atividade na escola, mas os pais têm que encaminhar um requerimento mostrando porque aquele seu filho vai ausentar-se da prova ou de uma aula marcada para o dia que a sua religião tem aí os seus preceitos diferenciados, ok? E aí ele tem direito, de acordo com a Constituição Federal, de fazer outras atividades. Vamos ver como, quais são essas decorrências se ele não for, quais são essas prestações alternativas. Vamos ver. Guardem isso, porque isso é uma novidade e eu coloquei até uma flechinha vermelha, porque pode ser que caia no seu concurso.
Então, ele pode fazer prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa. O professor vai dar outra data no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, os pais vão dizer, ok, ou se é um aluno adulto já do ensino superior ou mesmo do ensino médio, ele vai falar, ok, então concordar. Mas vejam bem, fique claro que ele tem que solicitar por requerimento antecipadamente, tá? Ele também pode entregar um trabalho escrito ou outra modalidade de atividades de pesquisa, como tema, objetivo e data de entrega, definidos pela instituição de ensino. Então, o professor pode aí dizer, olha, então vamos lá, entrega uma pesquisa aqui para mim na data tal, e ele vai ter que cumprir rigorosamente aquilo que o professor determinou para que saia, então, o registro no diário de classe, que ele solicitou o documento naquela data e que o documento, o trabalho de escrito ou modalidade de pesquisa está ali entregue naquela data. Parágrafo 1º, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, porque existe todo um trabalho de planejamento para essa aula. Então, deve estar alinhado com os parâmetros curriculares e deve estar no plano de aula de ausência daquele aluno daquele dia, ok? Tudo isso devidamente registrado no diário do professor. Parágrafo 2º, o cumprimento das normas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência, ou seja, também regularizar a frequência do aluno, porque naquele dia ele não foi por conta de questões aí, preceitos religiosos, tá? Portanto, essa lei é de 2019, se você quiser dar uma olhadinha na lei, é a Lei 13.796, e ela é recente, então, quem estudou a LDB antiga não tem esse acesso a essa informação. Parágrafo 3º, as instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, ou seja, de 2019, 2020 e 2021, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Ao que ele está se referindo aqui, vocês sabem? Ao regimento escolar. Tem que estar claro ali no regimento escolar que essa lei, então, está em vigor e que agora o aluno tem essa possibilidade. Também deve constar na proposta político-pedagógica da escola. Então, o prazo para essas adequações que a lei nos dá aqui é 2 anos, progressivamente, quem já implantou, ótimo, e progressivamente no prazo máximo de até 2 anos, essas medidas têm que estar ali alinhadas no documento que faz parte do perfil da escola, que é a PPP, que é o regimento escolar. Parágrafo 4º, disposto nesse artigo, não se aplica ao ensino militar. Então, se aplica exclusivamente às questões de cunho religioso. Com isso, nós finalizamos essa primeira parte do nosso estudo da LDB. Espero que vocês estejam aproveitando. Tchau!